Oi, minha gente! Sejam bem-vindos à terceira temporada do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você perdeu a segunda temporada ou a primeira temporada, é só você clicar aqui, tem uma playlist exclusiva para você, onde o maestro já respondeu inúmeras dúvidas sobre diversos assuntos do universo musical. Mas caso a sua dúvida ainda não foi respondida, a terceira temporada está de volta. É só você aqui nos nossos comentários deixar a sua dúvida, que eu tô de olho e muito em breve ela pode aparecer por aqui nos nossos próximos episódios. Então, vamos para as perguntas desse episódio? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, por que os castrati eram altos e tinham uma caixa torácica grande? E como isso influenciava na voz? Olha, existem algumas teorias sobre os castrados. Os castrados ou os castrati. A mais aceita é que com a castração, a testosterona e o hormônio de crescimento ficam desbalanceados. Então, alguns deles realmente ficavam muito grandes, porque o hormônio de crescimento precisa dessa compensação hormonal para ele acontecer. Mas também existiam castratos que não tinham isso. Então, enfim, vamos pensar assim, que o senesino realmente era bem alto. Então, que eles tinham algumas características. Os braços mais longos, a castração gerava isso. Depois, analisando cadáveres de castrado, você via lá os braços mais longos, as pernas mais longas, a cabeça menor, etc. Então, com esse corpo grande, né, essa quantidade em litros de ar maior, passar isso por uma prega de uma criança, de um adolescente, se ele tivesse controle sobre isso, ele poderia ficar muito tempo sem respirar. Entendeu? É como se você tivesse um fole de um acordeon grande passando por uma flautinha. Então, você ficaria muito tempo sem respirar. Agora, sabe fole de lareira? Se você já viu um fole de lareira, que você faz assim, se você pegar aquele fole de lareira, inspirar ele, né? E apertar de uma vez, faz não sai ar nenhum na ponta. Ou seja, se eu fizer muita força, aquele buraquinho tá tão pequenininho que trava. O que o castrato tinha? Ele tinha a habilidade de saber como fazer esse fole acontecer para que o ar saia com muita intensidade. Então pensa, quando você pega esse mesmo fole e começa a apertar ele devagar, você vai ver que o ar que sai na ponta dele é fortíssimo e vai acender a sua lareira. E ele vai ficar muito tempo, porque tem muito ar. É uma comparação grotesca, mas que vale a pena entender. Aqui é uma parte de criança. Então, o som é como uma criança. Não é um som de criança, só que uma criança trabalhada, né? Beltando até o Dó4 e cantando até os agudos. Mas aqui é um corpo de homem. Além de que eles tinham essa característica, né, não masculina. Então, sem pelo, essa característica do anjinho barroco, né? Por isso eles se tornaram tanto objetos de desejo. Mas a teoria que é mais aceita, eu acredito que seja essa, pelo fato de se analisar cadáveres de castrato. Tá bom? Cuidado com essa cadeira, hein, que ela faz. Eu acho melhor, Cleiton, você pegar uma cadeira daquela ali, aproveita que a gente parou, é mais seguro, porque ela vai fazer... Professor, quando se vai compor uma missa, longa ou breve, ou requiem, existem tonalidades específicas para esse tipo de obra? Não. Existe o ordinário da missa. Você tem que pegar o ordinário da missa. Se você quer escrever uma missa de requiem, por exemplo, vai ter uma sequência que a gente chama dentro da missa. A missa tem, a forma missa tem Kyrie, Glória, Credo, como é que eu vou dizer? Essas sessões muito bem delimitadas. Tá bom. Na missa de requiem tem uma sequência inserida nessa forma. Num Stabat Mater, por exemplo, tem um poema, ou seja, você tem que seguir aquilo lá que está em latim. Isso sim você precisa seguir. Agora, você pode, por exemplo, dando o exemplo da forma missa, eu posso fazer Kyrie eleison um movimento e Christe eleison outro movimento, se eu quiser. Mas normalmente é Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, e aí glória.
O glória, eu posso fazer um número inteiro glória, mas eu posso fazer glória, depois eu posso fazer laudamus te, depois Domine Iesu, depois Iesu Christe com Santo Espírito, cada um desses trechos do glória serem um número. Então, isso sim precisa ser seguido, quer dizer, você precisa ter, você está pensando numa missa de quanto tempo? 2 horas? Uma missa de 1h30? Quanto que eu vou subdividir dos números? Isso sim é importante. Mas tonalidades não. Agora, se você vai escrever uma missa para coro, é importante que você escolha uma tonalidade que fique confortável para eles. Por quê? Porque, pensa, se é um coro que vai cantar 1h30, uma missa que fica só na parte médio-aguda por causa da tonalidade, pode ser muito fatigante, né? Para ele. Então, para o coro. Então, tudo depende também para o grupo que você está escrevendo. Você vai escrever para a Filarmônica de Berlim com o coro da Ópera de Berlim, é uma coisa. Você vai escrever para os coros dos seus alunos e orquestras dos seus alunos, é outro detalhe. Então, por isso que eu sempre tenho uma coisa de escrever para alguém, né? Para algum grupo, né? Porque aí eu fico mais delimitado com relação aonde eu posso ir. Inclusive tessituras, né? Não só de voz não, tá, gente? De instrumento também. Um bom trompetista pode tocar um ré agudo e muito bem, mas essa nota normalmente, esse ré agudo normalmente não está na escrita de uma missa, por exemplo, né? Então, ele vai querer tocar com um trompete piccolo, entendeu? Então, aí eu vou dizer, não, eu queria com trompete mesmo. Esse tipo de escolha que você vai fazer diz respeito também ao punch que você quer. Nesse caso, por exemplo, o trompete vai tocar esse ré com muito mais punch do que um piccolo. Então, na ideia que eu na minha composição, eu pensei nesse punch de trompete. Eu preciso escrever isso na partitura e deixar claro para eles o que eu quero com aquilo. Quando eu componho uma música, normalmente eu falo muito sobre ela no ensaio, assim, sobre como ela veio, por que ela veio, o que ela significa para mim, para as pessoas terem um pouco da sua música executada. Eu acho que quando você se apropria da música de alguém, ela passa a ser um pouco sua quando você está tocando. Então, o intérprete é super importante, né? Para que eu iria compor missas ou, sei lá, uma canção se não tem ninguém para cantar, né? Eu mesmo vou cantar o tempo inteiro? Não. Eu só escrevi uma música para mim, até hoje. Que é o Koanian da minha missa. Eu vou pedir pro Cleiton colocar um pedacinho aqui dele para vocês, tá? Essa foi a única obra que eu escrevi para mim. E que tá gravada com outra pessoa cantando. Não tá gravada comigo. Tá bom? Maestro, estou aprendendo muito com os seus vídeos, tem aberto muito a minha mente. De tanto ouvir você falar, faça aulinha, comecei a fazer aulas esse mês. Aparentemente sou um baritone. A minha pergunta é sobre melismas. Adoro a voz do Leonardo Gonçalves. Acho sensacional tudo o que ele faz. Qual caminho você me recomendaria para aprender esses melismas? Primeiro de tudo, ter uma voz flexível, você precisa ter uma voz flexível para fazer melisma. Então, sua voz tem que estar num nível de otimização onde ela esteja flexível já. Depois, o conhecimento das escalas dos melismas. Porque quando você vai fazer melisma, você precisa saber para que nota você vai, onde você vai improvisar. Você não vai querer cantar os mesmos melismas do Leonardo Gonçalves ou da Beyoncé, você não vai querer cantar exatamente os mesmos. Você vai querer cantar o seu. Para você criar o seu, você precisa conhecer as escalas. Então, eu vou te dar uma dica para você estudar com seu professor, e aí você vai fazendo exercícios calmamente sobre essas escalas. Pentatônica maior, pentatônica menor e escala de blow. Essas 3 escalas vão te ajudar a fazer melhores melismas e você vai conseguir combiná-las de acordo com a música que você estiver cantando. Comece com ornamentos pequenos, uma bordadura, por exemplo,
tá, tá, é uma bordadura. Comece com apogiatura, tá. Aí você fala, nossa, mas isso não é nada. Tá, mas tá já é alguma coisa, não é? Fiz uma apogiatura e depois mais um pequeno run. Slide. Tararam, tararam. Beleza. Adiciona um cry. Tararam. Adiciona um fry com scoop. Bordadura em cima. Então, faça straight no final. Fry, bordadura, cry com e straight no final. Isso parece pouco, mas já é alguma coisa para você conseguir fazer. Tem gente que domina bem a pentatônica e consegue ficar muito tempo cantando em cima dela, né? Então, eu tenho alunos assim que dominam pentatônica, mas eles fazem aula de pentatônica, tá? Porque o problema do riff é você chutar na nota errada. Tararararó, e dar um chute na trave. E aí, normalmente a pessoa trava e desiste. Você tem que saber para que nota você vai, tá? Então, existem vários níveis de improvisações, usando riffs e melismas e usando o que eu chamo de finalizações avançadas. Twang soproso, subgrave com cavidade nasal, fry com scoop, são muitas. Cry, então growling, drive. Então isso tudo essas coisas podem enriquecer o seu melisma, entendeu? Algumas pessoas chamam de yodel, eu não chamo de yodel, eu chamo de troca brusca de prega vocal. Porque, por exemplo, não chega a ser um yodel mesmo. Porque o yodel você fica trocando o tempo inteiro. Pra mim, isso é yodel, tá? Mas, por exemplo, I give my all. Eu troco uma borda dessa. Oh, I give my all. As pessoas chamam de yodel. Eu não chamo de yodel. Eu fiz uma troca rápida, mas eu não tô indo e voltando como é o yodel. De novo, nomenclatura, tá? Isso é uma questão de nomenclatura. Então, tem muita coisa para você usar no melisma. Agora eu te dou um conselho. Use com medida. Porque se você usa demais, a sua música deixa de ser uma música e passa a ser um melisma. E é chato. Porque você vai cantar parabéns pra você nesta data. Enche o saco. Enche o saco de quem tá ouvindo, é um exibicionismo desnecessário. O melisma tem que acontecer para que você enalteça a melodia e realce o que está sendo feito. E não suje. O objetivo não é sujar a música com melisma. O objetivo é fazer com que a música fique mais ornamentada. Então guarde. E aí você vê quando é uma diva de verdade, como é uma Celine, por exemplo, que gosta de fazer melisma, ou uma Beyoncé, como elas guardam por momento certo para fazer o melisma. Não é o tempo inteiro, é o momento certo. Encontrar esse momento certo às vezes é difícil. E aí, às vezes, você precisa de um professor de canto para dizer, para. Você tá... Eu não entendi absolutamente nada da sua música. Que texto você quer dizer aí? Né? Vou dar um exemplo. Uma música da Beyoncé que ela canta Baby, it's you, you're the one I love, you're the one I need, you're the only one I see, come on baby, it's you. Esse trecho todo que ela cantou não tem nem vibrato, nem melisma. Aí uma hora ela faz you're the only one I see. Aí ela faz um melisma. Então ela tá guardando, ela tá deixando straight para que o público decore essa melodia, para que quando ela improvise seja um plus, entendeu? Isso para mim é inteligência cênica e inteligência musical. Então, você precisa de alguém que te ajude com isso. Bom gosto, de preferência um maestro, né? Um pianista, um maestro que vai dizer, olha, tá demais. Mas, como exercício, eu faço bastante. Deixo fazer bastante. Por exemplo, eu tenho alunos que fazem pentatônica em 2/8. Começa lá em cima e vem descendo.
Porque precisa, entendeu? Ele não vai usar isso numa música, né? Mas eu mando ele descer e subir em pentatônica para ele decorar quais são as notas. Então, de novo, pentatônica maior, pentatônica menor, escala de Blue. Tá bom? Maestro, como melhorar a frase de um cantor? Eu fico muito feliz que vocês acreditam muito em mim, tá, gente? Como melhorar a frase de um cantor? Uma pergunta de $1 milhão. Vou dizer, cantor de quê? Porque se for um cantor de ópera, a melhor maneira de melhorar a frase dele é igualando seus registros e fazendo uma vocalização legata, ou seja, um bom cantabile. Se for um cantor de teatro musical, precisa de um bom cantabile, mas precisa de uma boa articulação de texto em cima do cantabile, para que as consoantes não alterem e as consoantes não alterem as posições vocálicas da música. Se for um cantor pop, a pintura é super importante para a frase. A ornamentação é importante para a frase. Então junta tudo. Cantabile com consoantes, com ornamentação. Mas na maioria das vezes, a melhor maneira de ajudar o aluno a ter uma boa frase é fazendo ele copiar. Quando eu digo copiar, na natureza nada se cria, tudo se copia. Quando eu digo copiar, ele cantar igual a Beyoncé ou cantar igual a Aretha Franklin, não é isso. Mas é copiar o jeito que a cantora faz, para ele aprender como é que é, e depois ele ter o jeito dele. Cantores de ópera fazem isso. Escutam a Callas, escutam um monte de gente, instintivamente copiam. Vão copiar o timbre da Callas? Não vão, porque é um timbre muito diferente de tudo. Mas vão copiar o jeito que ela faz, a música que ela faz. Só que tem uma vantagem. Como nós hoje temos a internet, eu posso copiar, se eu sou soprano, eu posso copiar Netrebko, posso copiar Sardini, posso copiar a Callas, posso copiar a Joan Sutherland, posso copiar a Nathalie Dessay, cantando a mesma música. E aí, quando eu vou cantar, eu não sou nenhuma delas, eu sou um conjunto do que eu ouvi. Isso chama-se cultura musical, a gente precisa ouvir música. É uma das melhores maneiras para se melhorar uma frase. Mas com a aula de canto, o que eu faço? A frase, ela tem que ser conectada, porque o piano não conecta. Então você não escuta, no piano você escuta as notas separadas. Na voz, que é um instrumento que não é temperado, eu faço para eu chegar de uma nota até outra, eu canto todos os microtons rapidamente. Isso é um cantabile, certo? Um legato que pode ser com portamento e pode ser sem portamento. E aí isso está no meu segundo livro. Mas se o aluno não sabe vocalizar, por exemplo, se um cantor lírico não sabe vocalizar fazendo portê, dificilmente ele vai ter uma frase bonita. Ele precisa aprender a vocalizar fazendo portê. E se for um cantor de teatro musical, ele precisa, às vezes, muito mais ser ator para ter uma bonita frase do que uma voz bonita. Às vezes você se confunde. Você fala, eu fui assistir um musical tal, o menino tem uma voz tão linda, eu vou assistir e acho feia. A voz não é bonita, é a frase dele que é linda. E aí você tá achando linda a música dele. Mas o timbre é esquisito, não é um timbre tão... Entendeu? Às vezes a gente confunde, porque o que mostra pra gente é a música que a pessoa faz. E às vezes ela reúne as duas coisas, um timbre lindo e uma música linda. Aí ganhamos tudo, que aí ela tá feita na vida. Tá bom? Espero ter te respondido. Maestro, como fazer bem uma finalização de frase com um bom fade out? Fade out? Olha, quando você diz um bom fade out, quando você termina uma música em fade out, significa que você está fazendo repetições e a música está acabando e ela não tem fim. Então fica acontecendo repetições e isso é feito em estúdio. Eu acho que o que você está querendo dizer é com uma filatura. Ou seja, você vai terminar com ela indo para o zero. Uma nota indo para o zero, vamos dizer assim. Quem assistiu meu concerto, eu faço isso no Morgan. A última nota eu começo num volume e vou diminuindo ela até o zero. A melhor maneira de você fazer isso é você estudar a messa di voce, que é o ornamento mais importante do canto lírico. Normalmente, e você pode usar isso no pop, comece pianíssimo, vá até o fortíssimo
que aqui tá grave pra mim, não tenho muito pra onde ir, e volte. Então você vai. Então, você não escuta onde a nota para, porque eu vou diminuindo e ela para sozinha. O que pode acontecer nesse processo, se você não tem um controle sobre o exercício, sobre o ornamento, é que ela quebre no meio. Então você faz. Então você precisa. A dica que eu dou para os meus alunos é: continue cantando antes da nota acabar. Ela acaba e eu ainda estou cantando. Mantenha a posição igual, não solte. Então. Mantenha a posição igual, como se eu ainda estivesse fazendo o forte. Como se eu ainda estivesse cantando. Isso ajuda bastante. Sons escuros têm facilidades para fazer filatura. Então, sons escuros são melhores para terminar do que sons metálicos. Sons metálicos vão fazer Sons metálicos na borda densa, por exemplo, vão ser mais difíceis de finalizar. Normalmente, quando um artista quer fazer com um som metálico, ele cobre no final. Ele faz Eu fiz um som metálico, cobri, troquei de borda e terminei. Ela cai, eu preciso subir. Entende? Eu preciso conseguir, porque a borda densa tende a fazer cair. Então, eu tenho que ter controle não só do escuro, mas se forem bordas diferentes, de como funciona cada borda. Porque quando eu diminuo a borda densa, ela tende a fazer uau. Então, eu tenho que subir a borda densa, como eu fiz agora. Quando eu estou na borda tênue, ela tende a ficar. Eu tenho que manter a sensação do espaço. Fiz uma coisa bem rápida só para você entender. Mas você precisa de aula para isso. Isso não é uma coisa simples. Tá? Última coisa. Tem gente que tem muita dificuldade de manter o pianismo ele coladinho na máscara. Ele escapole. Então a pessoa tá cantando e ela vai diminuindo e a voz vai escapulindo. E aí ela vai fazendo assim, sabe? Ela fica dando esse tremor. Então, às vezes, ela tá querendo cantar bem soproso, bem assim, e a voz tá tremendo ainda. Então, neste caso, se for música pop, ela precisa adicionar um pouquinho de twang, que ela vai fazer com que o twang seja a colinha, que vai deixar a voz sem resvalar para trás. Então, eu tô diminuindo e tu faz... Esse pianismo. Sabe? Eu vou precisar desse twanguinho para me ajudar. Então, depende do estilo, depende do que ele quer. Eu estou supondo que o seu fade out que você está falando é isso. Que é esse diminuendo. O smorzando pode ser junto também. Uma dinâmica indo para 3Ps. Entendeu? Eu uso um outro recurso também. Se eu tô com piano, eu peço pro pianista tocar mais forte quando eu tô terminando. Porque quando eu tô terminando, e eu não quero que o público escute onde eu acabei, às vezes eu peço pro pianista tocar levemente mais forte para ele me cobrir. E aí ninguém escuta onde eu terminei. Isso é um truque, né? E eu tô contando um truque aqui meu e do Léo. Mas é isso. Porque aí eu falo, Léo, você tem que cobrir o meu final para que ninguém escute onde eu terminei. Ué, acabou a voz dele? Onde é que ela foi? É isso. É bem impressionante. Espero ter te respondido.